Esse negócio de mão. Você não sabia que era mentira já esse negócio? Que não tem como o Marco Rubio dar o dedinho pro Lula? A depender da mão não tem mesmo essa possibilidade. E aí o Mauro Vieira sai sem terminar a coletiva de imprensa com a imprensa, obviamente, né, se é coletiva de imprensa, e não sentou. Porque, a meu ver, tomou uma bela de uma enrabada, essa que foi a verdade. Né? Não venha falar de outra coisa, meu problema, a questão é livrar o Brasil, né, dessa tirania, a gente defende a liberdade de expressão e mandou o outro passear. No dia seguinte, o Dilma deselegibilizado chama o Mauro Vieira para uma reunião de 3 horas. E aí vem essa frase, né, essa fala que não está descontextualizada, ela foi dita dessa maneira que foi apresentada, e raivoso. Então isso mostra que tudo aquilo que ele imaginava, aquela química, não usaram nem cupido nem cupeida, e deu no que deu. Agora segure-se quem puder, o piloto logo vai desaparecer. Quer o cair Maduro? Muita coisa vai acontecer aqui. Aguente-se. Gosto de segure-se quem puder, né? A Janja que sabe disso aí bem. Agora, no último dia, como ministro do STF, sexta-feira passada, Luiz Roberto Barroso foi recebido pelo presidente Lula para um jantar de despedida no Palácio da Alvorada. A primeira Janja, Drama, está em viagem ao exterior e não participou do encontro. Durante mais de 2 horas sem Janja, Lula e Barroso conversaram sobre o futuro do STF, a sucessão na corte, a presença de mais mulheres no judiciário, além de política e vida pessoal. Segundo a jornalista Mônica Bergamo, da Folha, o clima foi de cordialidade, amizade e broderismo, broderismo é o que falei, tá? Selando uma relação que se reaproximou nos últimos anos. Barroso ainda comentou os nomes cotados para a vaga que ele deixa aberta no Supremo e disse que todos são preparados. Mentiroso! Barroso é mentiroso, né? Segundo o jornal Globo, na sua peregrinação pelo Senado para confirmar a provável indicação ao STF, o advogado-geral da União, Jorge Imbecil, vai contar com o apoio do ministro André Mendonça. Eu juro para vocês, quando eu li isso no jornal O Globo, tá? Eu li isso no jornal o Globo, eu me recuso a acreditar numa tramóia dessa, mas o Globo diz que o Mendonça já sinalizou que está disposto a ajudar o imbecil a reduzir a rejeição e obter 41 votos para ter a indicação confirmada na Casa Sênior do Parlamento Brasileiro, o Senado. E aí, você acha que isso é verdade? Você acha que não é? O que você achou do jantar do Lula com Barroso? Você esteve lá, sabe o que serviu? Eu não sei. Ou notícia desgraçada também essa daí. Porque a verdade é a seguinte, para quem não entendeu ainda, vou explicar, vou desenhar. Quem vai ser indicado? O Bessias. Por que o Bessias? Porque tem que ser o Bessias. Por que tem que ser o Bessias? Não pode ser uma mulher preta, um viado coxo. Por que tem que ser o Bessias? Tem que ser o Bessias porque o Bessias é o único que não tem nada a perder. Por que é o único que não tem nada a perder? Porque o STF está na berlinda. Os ministros, à exceção do Cássio Conká, do Fux e do André Mendonça, todos eles tiveram os seus vistos cancelados permanente e eternamente pelos Estados Unidos. O Barroso, que saiu do STF, foi fazer uma consultinha. Olha, posso ter o meu vistinho de volta? Responderam, não, Jamelão. Uma vez revogado é para sempre. O seu, da sua mulher, dos seus filhos. Ok? Ok. O Alexandre de Moraes, ele recebeu a Magnitsky. Ele, a mulher dele, o escritório da mulher dele, dos filhos dele, que é dele, né? Tudo dele, é tudo deles. Tudo deles. Tudo a mesma coisa. Mas os outros, à exceção do Cássio Conká, do Fux, do Mendonça, não tiveram, né? Os outros tiveram visto cancelado. O visto deles, ministros,
e dos familiares. Só não tiveram Fux, Mendonça e Cássio Conká. Ora, pois bem, o Barroso tentou reobter saindo do STF, viu que não ia conseguir e viu que o imóvel que ele tem em Miami, de 22 milhões, vai para leilão. Então, o que eu preciso ter no STF? Eu preciso de alguém que esteja também encalacrado com os Estados Unidos. Quem é este alguém? Este alguém é o Bessias. O Bessias também teve o visto revogado, da mesma maneira que todos os demais ministros do STF, à exceção do Fux, do Cássio Conká e do Mendonça, e da mesma maneira que tiveram seus vistos revogados, o ministro da Justiça, que é o Lewandowski, e o PGR, que é o Paulo Gonet. Por que não pode ser o Paulo Gonet e tem que ser o Bessias? Porque o Paulo Gonet tem que continuar como PGR. E tem que continuar como PGR porque um PGR que não esteja encalacrado com os Estados Unidos, ele mesmo indicado por Lula, ele pode vir a entrar com uma revisão criminal dos casos do 8 de janeiro. E como o prazo prescricional da revisão criminal é de 2 anos da descoberta dos fatos novos, e os fatos novos já são muito conhecidos, quer dizer, imparcialidade do Moraes, quer dizer, falta de direito de ampla defesa, um monte de coisa. Então, se o PGR atual sai, que é o Gonet, se o PGR sai, que é o Gonet, e entra outro, pode ser que entre com uma revisão criminal, mesmo que não ganhe, é uma vergonha, que é o PGR pedindo revisão criminal e acusando o anterior. Portanto, só resta o Bessias para ir para o STF. Eu vou parar por aqui porque eu estou atrapalhando a audiência. Atrapalhando? Por que atrapalhando a audiência? Porque... Por favor, Vossa Excelência. Imagina, quem sou eu? Bom, como você disse, é um jogo já de carta marcada. Evidentemente, o Jorge Messias está indo para lá para cumprir um papel, assim como cumpre hoje o Zanin, por mais que o Dilma desnelegibilizado diga que não é meu amigo, foi meu advogado, trabalhou para mim e trabalhou tão bem que mereceu a vaga no STF. E como você mesmo, por 2 ou 3 oportunidades que a gente conversou, você falou, o Zanin, na verdade, é mais preparado que esses que estão aí já, né? O próprio Toffoli e o Jorge Messias, que agora estão entrando. Eu vou deixar fora desse contexto aí o Flávio Dino, porque já ouvi, já li em vários lugares, Pavinato, e Geise e audiência, que ele pode deixar o STF para regressar à política. Então, eu ainda não consegui entender a estratégia, para onde ele iria, se de repente iria disputar de novo o governo lá no Maranhão para tentar... E os amigos estão incentivando, né? As pessoas próximas ali ao Dino. Quem está ao redor dele ali, né? Os asseclas. Isso. E eu não sei se isso seria para blindar tudo que poderia vir a se saber no estado do Maranhão com a ausência dele, né? E de quem está lá hoje, ou se simplesmente é marcar território para que eles um dia voltem. Porque a grande verdade é que eles já estão enxergando a derrocada deles, e essa colocação do Messias lá, embora seja só cumprir tabela, porque o Barroso saiu, o que eles estão de olho e vão tentar forçar é a troca da Carmen Lúcia e do Gilmar Mendes, porque aí garantiriam no longo prazo a maioria, sempre 6-5, com um risco só, o impeachment de Moraes. Aí esse jogo viraria para o próximo presidente. É aguardar, tudo isso é movimentação de tabuleiro que a gente não consegue, pelo menos nesse momento eu não estou conseguindo ver o futuro da estratégia deles. Eu vou dizer aqui que o Gilmar Mendes ninguém aposenta antes do tempo. Eu também acho que não. Ninguém aposenta antes do tempo. Acho que o ponto da política, porque é isso que o STF tornou-se, né? Tornou-se político. O Pavinato e o Caivano já trouxeram para cá. O que eu acho que é interessante da gente pontuar dessa indicação do Messias é que seria oficialmente a corte
contra a liberdade de expressão, especificamente nas redes sociais, de maneira muito mais intensa, porque dos grandes feitos do AGU é justamente falar contra as redes sociais, contra as big techs. Ele fala que um país continental, ele deu essa declaração no começo do ano, dizendo que um país continental com mais de 200 milhões de habitantes não pode mais se conformar com a enorme dependência tecnológica que temos hoje. Então, quer dizer, para o Messias é um problema que a comunicação brasileira, que sempre foi o quarto poder desse país, agora finalmente seja democrática. Agora qualquer pessoa pode acessar a internet, qualquer pessoa pode acessar uma informação, mas mais do que isso, qualquer pessoa pode falar na internet, pode criar os seus próprios canais e construir ali os seus grupos políticos de acordo com as suas familiaridades de ideias, as suas similaridades de ideias. Então seria ali oficialmente a corte contra rede social, tendo em vista aquele julgamento do Marco Civil, que aconteceu há alguns meses atrás, tendo em vista as próprias falas do Luiz Roberto Barroso nos últimos. Então a gente estaria trocando, né? O Barroso sempre falou não só sobre regulação das redes sociais, mas também sobre a inteligência artificial. Sim. Eles já estão trabalhando e estudando para censurar também a forma como a inteligência artificial vai trabalhar, vai funcionar. Então seria ali a coisa oficial. Certamente esse peso no Messias é importante para a corte, mas pior que isso. Isso estaria sinalizando aos Estados Unidos, que está de olho, sim, em tudo que está acontecendo aqui no Brasil, que, olha, eu não ligo para aquela primeira carta do Donald Trump, onde ele foi muito claro. Ele deixa grafado que os ataques que o Brasil promoveu às empresas americanas de tecnologia. Isso. Então, se eu estou pegando o Messias e dando a ele esse cargo dentro do STF, substituindo o Luiz Roberto Barroso, além de fazer uma sinalização dentro da corte, eu sinalizo para o mundo, sinalizo especificamente para os Estados Unidos, que eu não ligo para aquilo que o Donald Trump falou, que eu não ligo para nenhuma tentativa de acordo, para nenhuma tentativa ali de reunião, enfim, de zerar o conflito geopolítico. Ou seja, é mais um tom bélico, mais uma sinalização bélica que vem aí desse consórcio PT-STF. Aquela coisa de não ter uma sinalização positiva, é sempre o contrário. Sempre o contrário. Sempre de avançar um pouco mais. E eu vou pegar esses dois ganchos rapidamente, primeiro dessa sua fala e da fala anterior, a questão dos alunos, né? Quando você não tem alguém que pense por si só, que consiga fazer, né, uma conclusão, ter discernimento suficiente para perceber que o que o governo está te empurrando não é palatável, você tem essas pessoas para garantir que não só elas não pensem, como não tenham nenhuma alternativa para pesquisar, para fazer algo por sua própria conta. É realmente o comunismo implementado e ainda tem gente que diz que isso é devaneio.